Há uma altura do filme em que o José de Guimarães fala da visão de uma questão que é japonesa e que, ao fim e ao cabo, é a questão da arte, a ligação entre a matéria e o espírito. E a arte, ou mesmo os filmes, e os filmes do João Mário também têm sobretudo a ver com isso. É uma questão muito da matéria, que no caso da pintura são as tintas, as telas, da escultura, dos vários materiais. No caso do cinema são os materiais com que se faz o cinema, as câmaras. Neste caso já não é a película, porque este filme foi filmado em vídeo. Não, em beta, sim. E não sei se querem começar a conversa um bocado por aí, como é que surge esta ideia de fazer este filme e como é que depois ele vai sendo desenvolvido e a partir de que premissas. Tu, João Mário, disseste no princípio que enquanto o filme que tinhas feito com o José Saramago obteceu muito a uma espécie de guião que já tinhas feito e que neste aconteceram várias surpresas. E por outro lado também, o Japão, onde tu já tinhas estado quando fizeste os olhos da Ásia. Boa tarde outra vez. Quer dizer, vamos ver, o Prova de Contacto é um filme diferente, porque o método, que eu já também disse várias vezes, o quão importante o método é, e portanto, de alguma maneira, o olhar para os artistas ou para os escritores é um pouco tentar compreender, encontrar um análogo no filme do método deles. Não é? É basicamente isso, quer dizer, eu tenho a impressão que foi a primeira vez que eu vi os dois filmes juntos, não é? E portanto acho que eles são parecidos, não é? No sentido da atitude, que essa atitude de curiosidade quase às vezes entomológica, não é? Quer dizer, andar à procura realmente de qualquer coisa, não é? E de qualquer coisa que é fundadora de um ato de uma possibilidade de aprendizagem, não é? E no caso do Saramago, eu sabia bastante bem o que é que ia filmar, embora Lanzarote para mim era uma coisa que eu conhecia vagamente, não é? Mas havia esse enfrentamento com a paisagem que eu ia encontrar, embora o Saramago fosse o mesmo, quer dizer, uma sala em Lisboa ou uma sala em Lanzarote são basicamente as mesmas, não é? No caso do Prova de Contacto, havia uma dificuldade acrescida, que é o facto de eu não conhecer, não houve reperagem, não houve localizações, quer dizer, eu descobri as peças do José Guimarães no Japão, que é estruturante dentro do filme, lá mesmo, não é? Portanto, toda a ideia, por exemplo, de um miúdo que percorre as esculturas é uma ideia no momento, não é? Quer dizer, isto foi preciso andar à procura de um miúdo, de uma criança, vestir-lhe um kimono, e inventar um percurso, e portanto, o filme, ao contrário do filme do Saramago, que é um filme muito mais sentado, não é? Este é um filme, para mim, profundamente performativo, não é? Quer dizer, o Zé nunca para, não é? Está sempre a fazer coisas, ou a fazer papel, ou a andar, ou a construir e a destruir o símbolo, não é? Portanto, há todo um lado de... e para mim foi... qual era o meu objetivo? O objetivo é que eu conseguisse criar uma certa intimidade, que é falsa, e isso é o lado postiço que o cinema tem. Nós, os espectadores, ficam sempre com a ideia de que conseguiram estar num sítio onde, na verdade, nunca estiveram, nem nunca vão estar. Portanto, nunca vão estar tão perto das pessoas, nunca vão estar... No cinema cria essa ilusão, que é a ilusão de uma certa intimidade, mas é uma intimidade que tem que ser, no meu entender, eticamente construída. É uma posição que é um privilégio enorme, quanto a mim. Evidentemente que eu sou o maior privilegiado de tudo isto, porque eu pude filmar a Prova de Contacto, pude filmar o do Saramago Documentos, eu pude fazer aquelas imagens, eu estive lá, não é? E, portanto, ver o filme já é uma coisa que se passa depois disso. E, portanto, eu gostava que esta ideia da presença da performance, o lado performativo no documentário, para mim é muito importante, não é?
E a performance não é apenas aquilo que se vê nas imagens, é a maneira como as imagens são feitas. A que distância é que eu me vou colocar do Saramago quando eu estou a falar com a Clara Ferreira Alves, que nunca se vê, não é? Porque, na verdade, aquele plano que eu falei no princípio, que é o plano em que ele lê o texto, é um plano que é possível porque se construiu em Lanzarote essa performance, não é? E que não tinha a ver apenas com o momento em que se filmava, mas também com tudo aquilo que se passava à volta, o comermos juntos, e a mesma coisa com o Zé na viagem à China, a Macau e ao Japão, que foi uma viagem muito experimental nesse sentido, não é? A construção da minha personalidade como realizador deste filme, não é? Eu já não me lembro bem que nós fomos para o Japão depois, não é? Tenho a impressão. Não, nós quando viemos do Japão estava a acontecer o Euro 2004. E eu lembro-me de estar a filmar no ateliê com Portugal a perder com a Grécia, isso lembro-me eu ainda. Portanto, perder a final, uma coisa traumática. Macau foi posterior ao Japão. Não, Macau foi antes. Nós fomos de Macau para o Japão. Não, estou a falar em relação a Lisboa, não é? Em relação a Lisboa. Muito bem. Bom, agradeço imenso a presença de uma plateia resistente, o que é extraordinário, e devo dizer que eu já não via este filme há anos e continuo a pensar que isto é muito bom cinema. Não é propriamente por eu entrar nele, mas é realmente muito bom cinema. E há realmente uma espécie de empatia, houve uma empatia entre o João Mário e eu próprio, no decurso das filmagens que foram feitas em vários locais e durante um intervalo de alguns meses, talvez, não é? E por conseguinte, eu senti-me realmente um ator. Às vezes andava chateado já porque era preciso repetir e não sei o quê, aquelas coisas, mas senti-me um ator, sobretudo um ator e quase guia turístico, porque eu no fundo andei a rever aquilo que tinha feito nos sítios mais variados, não é? Quando se fala do Japão, e eu digo ali que o Japão é um país deste mundo, mas que não pertence a este mundo, há todo um processo de relacionamento, não só com as pessoas, mas com as coisas, que é completamente oposta àquela que se passa no Ocidente. A delicadeza, por exemplo, eu recordo-me que numa das primeiras estadias no Japão, eu estive lá a construir papagaios de papel. Esses papagaios de papel que fizeram parte, digamos, de uma grande exposição e de um festival onde participaram uma centena de artistas internacionais, grandes artistas internacionais. Eu estive durante um mês num convento budista a construir papagaios de papel com os carpinteiros de Kyoto. Carpinteiros especialistas em fazer papagaios de papel. E todo o material que se usava era material natural. Por exemplo, os papagaios eram construídos com bambu, hastes de bambu, grandes hastes de bambu, depois com material, digamos, o papel com que se construía era papel de arroz, fabricado manualmente, etc. As cordas que se usavam também eram cordas especiais. E tudo isso era manuseado com utensílios de bambu. Quer dizer, não havia uma única peça metálica para cortar, para não sei. Não, era tudo bambu. O material era o mesmo e, portanto, e havia uma delicadeza no trato dos materiais. Portanto, isto é um pequeno exemplo do muito que haveria para contar e relatar, enfim, da vida desse país, não é? Quer dizer, eu acho que o Japão foi importante no filme,
Não só porque era um sítio que eu já conhecia, uma paisagem que conhecia do cinema também, não é? Porque a última sequência do filme é uma grande homenagem ao Ozu, quer dizer, aquela que eu fui capaz de fazer, porque este jardim, que é o Ryoanji, aparece no Primavera Tardia, numa sequência admirável, não é? E eu tive também o grande privilégio, e só o cinema que permite isso, de conseguir filmar o jardim sem ninguém, porque é um jardim que está sempre com... Portanto, a mim deram meia hora, deram depois às 5h30, não é? E anoitecia, eu deixei que houvesse uma pessoa que varria ao jardim, portanto varra a pedra, e filmámos uns 15 minutos até à queda do sol, portanto estamos mesmo no limite da luz. Mas de facto, e é para reforçar um pouco aquilo que o Zé Guimarães disse, eu acho que é preciso encontrar pontos onde é possível formar uma ecologia. Não é? E essa ecologia, ela faz parte do modo de produção do filme. Não é? Eu, quando estou a trabalhar fora da minha ecologia, às vezes é surpreendente, não é? Quer dizer, eu, por exemplo, A Falha é um filme que eu fiz completamente contra as pessoas, contra toda a gente. Tudo foi um combate brutal. E, no entanto, esse combate, eu, por exemplo, ontem achei que tinha ficado qualquer coisa disso, não é? No filme. E quando eu acabei, eu queria esquecer toda aquela experiência, porque havia, de facto, uma agressão à minha ecologia, não é? Eu acho que o Japão tem sobretudo isso, tem a ideia de proteger a ecologia dos autores, porque não faz nenhum sentido financiar uma pessoa para fazer uma peça e depois não proteger aquilo até ao último, que é uma cultura muito diferente da europeia, em que é uma espécie de perversão, não é? Financia-se um artista e depois a produção da peça parece que é destruir a peça que é financiada. Não é? Em vez de proteger, é muito raro essa disciplina, não é? É muito, e por isso é que as pessoas não percebem às vezes, os americanos que têm um pouco essa lógica de envolver por exemplo, o realizador, ou seja quem for, ou o bailarino, não é? À volta de uma espécie de redoma, mas isso é porque a inscrição é uma questão de aproveitar tudo até ao fim. De facto, eles estão numa lógica, e eu acho que o Japão tem isso, tem essa, e foi muito... se não fosse assim, eu não tinha podido fazer o Japão, não é? E há coisas que não são assim à primeira, não é? A cena dos comboios, por exemplo, ou, quer dizer, porque isto foi filmado também de uma maneira muito rápida, eu diria, com um desenho também muito objetivo do que é que eu não sabia que planos é que ia filmar, mas sabia o que é que ia filmar, não é? E, portanto, e o tempo que tinha para fazer cada coisa. Foi uma produção muito metronomizada, não é? Depois aqui em Portugal vim game, porque os comboios que nós vemos na Estação de Tóquio foram todos individualizados uns dos outros, e eu meti-os a passarem exatamente como queria. Portanto, aquele passa agora de cima para baixo, o outro passa daqui a bocado, de baixo para cima, porque o digital permite isso. Aliás, o genérico do filme é feito sob um plano que é absolutamente paradoxal, em que dois metropolitanos estão a andar no mesmo sentido. Não sei se viram... E, portanto, tudo isso marca... Em Portugal é assim. Não é, não? Em Portugal. Em Portugal. Não, mas isso quer dizer, era uma coisa, é um aviso muito ténue de que aquilo que nós vamos ver não é exatamente a realidade. É uma façonagem, não é? Uma manipulação dessa realidade, que é aquilo que é a essência da arte, quer dizer, acho eu. Manter a ética, mas jogar com isso, não é? Quer dizer, fazer dessa experiência uma experiência de dialética, se pode dizer assim, não é? Acho que sim. Bom, só um pequeno detalhe, é que a filmagem em Kushiro foi talvez das filmagens mais sui generis que se podem imaginar, porque nós teríamos de contar com o nevoeiro, mas a gente não sabia se o nevoeiro ia aparecer, não é? Não estava previsto, não é? E apareceu, realmente houve nevoeiro, e pudemos então filmar aquelas luzes à noite, etc, etc, e que é uma cena rara, curiosa e invulgar, não é? É um filme também cheio de sortes, não é? Cheio de... Mas isso até acontece. Ontem a nova curta-metragem do João Mário, o Não Esquecerás, eu também julgava
que era uma chuva fabricada e não quando precisaste de chuva, choveu mesmo. Não choveu e de maneira. De maneira. Boa tarde. Eu gostei particularmente daquela ideia da mestiçagem cultural, não é? E quando eu estou a assistir ao filme, portanto, eu fico com a sensação que o filme retrata um pouco, procura esse contacto que foi, no fundo, essa sua procura dessa mestiçagem cultural e como é que essa mestiçagem acaba por se traduzir depois num alfabeto de símbolos, não é? Curiosamente, quando cheguei ao fim do filme, não é, senti essa desilusão de uma quase que mestiçagem que não foi possível, não é? Portanto, essa desilusão de que realmente as culturas não se tocam e há realmente um corte e uma clivagem muito grande entre elas, não é? E achei bestial a forma como o fim do filme é realmente essa desconstrução, não é? Das formas que são novamente fragmentadas com o símbolo português, não é? Do sol que vai para o chão e achei muito curiosa essa forma, portanto, de chegar ao fim e dessa mestiçagem realmente não ter sido alcançada, não é? E gostava de saber, portanto, isto foi um filme desde 2004, portanto foi, não é? Qual é a sua relação agora com se calhar esse novo alfabeto de uma mestiçagem que não foi feita desde 2004? Obrigado. Curiosamente, antes de ir para aqui, eu almocei com uma pessoa que está aqui presente e tivemos uma conversa curiosa sobre as minhas novas produções, a minha nova obra, as minhas novas investigações, se quiser. E desde o meu começo, que começa nos anos 60 e tal, estive em África, andou pelo México, não sei o quê, fiz digamos, uma via sacra pelo mundo, às vezes com otimismo, outras vezes com menos otimismo. E o que eu ando a produzir agora é nem mais nem menos do que um pouco da história trágico-marítima, isto é, dos naufrágios e do naufrágio. Eu ando a fazer uma série de obras de muito grande formato sobre os oceanos, mas o nome de oceanos é mais um disfarce, realmente, para o naufrágio geral do mundo, não só na América, como na Europa e na Ásia. Quer dizer, é um naufrágio. Isto é o fim de um ciclo, portanto, é isso que eu ando mais ou menos agora a desenvolver. Eu, por acaso, enfim, eu compreendo a ideia, essa ideia do luto, que é uma coisa que, aliás, o próprio José Guimarães enuncia no filme, não é? De que as coisas não são possíveis e de que, se calhar, o diálogo já não é possível. Eu recusei um bocadinho a fechar o filme aí, não é? Portanto, e eu acho que o Rio Angie é a esperança, não é? Portanto, quer dizer, é preciso recomeçar outra vez, porque aquilo é um jardim que é construído pelo tempo, não é? No fundo foram instaladas umas pedras ali, uns calhaus, não é? E portanto, e para mim é importante no Rio Angie a parede, não é? Até porque as formas do Rio Angie não estão muito longe das suas, não é? Quer dizer, há uma... E portanto, e a parede é uma parede que é o tempo que a faz, não é? Portanto, não, se calhar é preciso começar, como faz o Ozu, a recomeçar a partir daí. É uma referência, não é? Eu acho que aquele jardim é uma referência, não é? E daí que o fim seja esse, não é? Portanto, e é um fim que eu acho que, apesar de tudo, abre uma janela de esperança, digamos assim, não é? Quer dizer, acho que nós é que estamos condenados, não é? Enfim, estamos a tentar acabar com isto tudo, não é? Fazer o possível. Estamos a tentar fazer o possível, mas pode ser que não consigamos chegar lá. A obra-prima definitiva, que é o colapso total. Exatamente. Boa tarde. Eu achei divino os dois filmes, né? Para mim, particularmente, estou pesquisando Saramago, foi uma experiência notável e a sequência foi inesperada para mim. Conhecer a obra do Guimarães foi uma coisa
impressionante, assim, né? A gente ouvir a partir do artista o diálogo com a obra. E a minha pergunta seria sobre esse aspecto que tu falas no filme do artista e a solidão. Essa solidão como vingança. Bom, sabe que a criação artística é uma coisa extremamente pessoal. Quer dizer, nós, os estudantes, quando têm dificuldades, arranjam um explicador. Aqui não funciona, quer dizer, aqui tem de ser uma dedicação absoluta, e essa dedicação absoluta faz com que a gente perca o sono. E normalmente é nessas fases em que a gente perde o sono que as ideias mais importantes surgem. Isso só se consegue através de uma ascese pessoal, uma ascese individual. O que não quer dizer que eu não viaje e não vá para aqui, para lá, e não vá ver outras exposições, vá ver outros acontecimentos, mas depois de tudo isso é decantado e alguma coisa ou nenhuma coisa fica. Mas é sempre, tem de ser uma atitude sempre muito pessoal e muito solitária. Quer dizer, não dá para ter explicadores. Não sei se... Eu só posso corroborar com a diferença de que, mais uma vez, o privilégio do escritor ou o privilégio do artista é poder mesmo trabalhar sozinho. Quer dizer, e a cena do cinema é uma cena muito violenta a esse nível, porque por mais sozinho que se esteja, justamente nas noites que não se dormem, depois nos dias pagam-se as favas, não é? Porque está toda a gente na equipa acordada e que dormiram durante a noite e, portanto, não têm nenhum tipo de contemplações perante... E, portanto, realmente eu invejo muito essa disciplina pessoal que é possível noutros sítios que não no cinema, não é? Agora vai começar uma outra sessão. Obrigado por terem estado aqui. Obrigado.